Algumas pessoas se posicionam contrariamente à proposta de ajudar os animais na natureza que são vítimas de processos naturais, alegando que somos moralmente responsáveis apenas por danos que decorrem de práticas humanas. De acordo com essa visão, se a humanidade decidir não destinar recurso algum para pesquisar maneiras de reduzir o sofrimento dos animais selvagens que decorrem dos processos naturais, nada é feito de errado. Uma primeira crítica a essa objeção aponta que, mesmo que não existisse a obrigação de ajudar esses animais, isso não mostra que seria errado fazê-lo. Portanto, mesmo quem nega que haja essa obrigação, ainda teria que afirmar que é algo bom que seja feito, uma vez que fazê-lo poderia reduzir quantidades enormes de sofrimento. Portanto, negar a obrigação de ajudar não implica que os animais selvagens não devam ser ajudados, pois negar uma obrigação é muito diferente de defender uma proibição. Uma segunda crítica é que, mesmo que fôssemos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas, existem muitas práticas humanas que criam as condições nas quais os processos naturais prejudicam os animais. Portanto, mesmo segundo o critério que a objeção adota, haveria obrigação de ajudar os animais nesses casos. Por fim, uma terceira crítica questiona: por que seríamos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas? Por exemplo, poderia ser dito, em vez disso, que somos moralmente responsáveis toda vez que temos um papel decisivo em influenciar o desenrolar dos acontecimentos. Imagine, por exemplo, que ocorrem duas situações simultâneas que resultam em vítimas humanas. Na primeira, em decorrência de práticas humanas, ocorre um incêndio. Na segunda, em decorrência da queda de um raio, ocorre um incêndio. Imagine que o governo dispõe de recursos para socorrer as vítimas de ambos os casos e que usar esses recursos para salvá-las não comprometerá nada de importância maior. Suponha, entretanto, que seja negada ajuda às vítimas do segundo caso e que seja alegado que não há nada de errado com isso, pois os danos em questão não foram causados por práticas humanas. Se discordamos dessa decisão, então rejeitamos a tese de que somos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas. A seguir, discutiremos algumas tentativas de defender que somos moralmente responsáveis apenas por práticas humanas. De acordo com certa visão, para sermos moralmente responsáveis por uma situação, temos de ter sido a causa dessa situação. Segundo essa visão, é errado, por exemplo, consumir os animais, pois isso causa as suas mortes, mas não haveria nada de errado se a humanidade decidir não destinar recurso algum para ajudar os animais selvagens que são vítimas de processos naturais, como fome, sede, doenças, etc., pois nesse caso não causamos a situação que os prejudica. Ela já existia muito antes do surgimento da humanidade. Entretanto, o contra-exemplo a seguir desafia a ideia de que, para sermos moralmente responsáveis por uma decisão, é necessário que tenhamos causado essa situação. Imagine que uma árvore está a despencar naturalmente e atingirá mortalmente Maria. Felizmente, Ana está presenciando a cena e tudo o que precisa fazer para salvar a vida de Maria é avisá-la de que a árvore está prestes a cair para que ela possa fugir a tempo. Imagine, entretanto, que Ana decide não avisá-la e, em decorrência disso, Maria morre. Em sua defesa, Ana diz que não foi moralmente responsável pela morte de Maria, pois não foi ela quem causou a queda da árvore. Foi a árvore quem causou a morte dela, não fui eu, ela afirma. Se pensamos que Ana fez algo de errado ao não avisar a vítima, então não aceitamos que, para sermos moralmente responsáveis por uma situação, precisamos ter causado essa situação. No caso em questão, Ana não causou o processo que terminou na morte, mas sua decisão foi crucial para que a morte ocorresse. Mas o mesmo acontece no caso dos animais na natureza que são vítimas de processos naturais e é possível ajudar.
Se é possível ajudá-los, então a decisão sobre ajudar ou não ajudar é crucial para determinar se eles vão morrer ou não em decorrência dos processos naturais, mesmo que os humanos não tenham causado a situação que os prejudica. Isso parece apontar para a conclusão de que a humanidade faz algo de errado se não destina recursos para pesquisar como ajudar os animais que vivem na natureza. Por vezes, é defendido que não há nenhuma obrigação de a humanidade destinar recursos para ajudar os animais que são vítimas de processos naturais, como fome, sede, doenças, desastres naturais, etc., porque tais danos existiriam mesmo que a humanidade nunca tivesse existido. Entretanto, o que parece ser relevante para saber se somos moralmente responsáveis por uma escolha não é o que ocorreria se não existíssemos, mas, uma vez que existimos, como será o mundo dependendo do que decidimos fazer. Se o resultado está em nossas mãos, isso parece nos tornar responsáveis por ele. Por exemplo, imaginemos que, em um hospital, um médico afirme que não tem obrigação de atender vítimas de doenças causadas naturalmente, pois estas existiriam mesmo que ele, o médico, não existisse. Se pensamos que o médico está a agir mal, então não aceitamos a ideia de que não somos moralmente responsáveis por danos naturais. Por vezes é defendido que a humanidade não tem nenhuma obrigação de destinar recursos para ajudar os animais vítimas dos processos naturais, fome, sede, doenças, desastres naturais, etc., porque, nesse caso, diferentemente do caso da exploração animal, não temos a intenção de produzir o dano. Podemos simplesmente ter a intenção de fazer qualquer outra coisa e não se preocupar com isso. A principal crítica a essa visão é que ela desconsidera totalmente o impacto de nossas decisões sobre os que serão afetados por elas, para determinar se temos ou não uma obrigação. Por exemplo, os motoristas que dirigem acima do limite de velocidade têm a intenção apenas de chegar mais rápido, e não a intenção de atropelar. Entretanto, isso não faz com que deixem de ter a obrigação de não atropelar. Outro exemplo. Alguém que vê uma criança se afogar em uma banheira e não a socorre, pode não ter a intenção de matá-la. Pode simplesmente ter a intenção de fazer qualquer outra coisa e não se preocupar com isso. Mas parece que essa pessoa faz a coisa errada ao não socorrê-la. Se é assim, então não é necessário que tenhamos a intenção de produzir um dano para que tenhamos a obrigação de evitar. Assim, o fato de não termos a intenção de produzir a terrível situação na qual se encontram os animais na natureza não mostra que a humanidade não faz nada de errado se decide não destinar recursos para ajudá-lo. Por vezes, é defendido que a humanidade não tem nenhuma obrigação de destinar recursos para ajudar os animais que vivem na natureza, porque não temos uma relação de proximidade com eles. Um primeiro ponto importante a se reparar quanto a essa visão é que ela não poderia formar uma diferença relevante em relação aos animais que são vítimas de práticas humanas. Por exemplo, também não temos uma relação de proximidade com os animais que são mortos nos abatedouros. Mas isso não parece fazer com que deixemos de ter a obrigação de não prejudicá-los, pois nossa decisão à distância afeta-os diretamente. Entretanto, o mesmo acontece em relação aos animais que estão na natureza. Em muitos casos, já é possível ajudá-los. Em outros, é sempre possível para a humanidade investir recursos em pesquisar sobre como ajudá-los. A decisão por fazê-lo ou deixar isso de lado determina diretamente, à distância, o destino deles. Existem pessoas que reconhecem o dever de ajudar quem necessita, mas defendem que, como é impossível ajudar a todos os que precisam, é moralmente opcional escolher a quem ajudar e, portanto, a humanidade não tem nenhuma obrigação de destinar recursos para ajudar os animais que estão na natureza. Um problema com essa visão é que também é impossível evitar prejudicar a todos, mas disso não se segue que é moralmente opcional escolher quem evitar prejudicar. Normalmente, reconhecemos que devemos priorizar evitar o prejuízo maior. Analogamente, o fato de que é impossível ajudar a todos deveria nos levar a concluir que devemos priorizar os problemas mais graves e, sobretudo,
aqueles problemas mais graves com os quais quase ninguém se preocupa, e não que tanto faz escolher a quem ajudar. Como a situação dos animais na natureza é muito grave e pouquíssimas pessoas estão se preocupando com isso, existem fortes razões para a humanidade investir recursos em pesquisar formas de ajudá-los. Por vezes é alegado que a proposta de ajudar os animais selvagens é exigente demais e que, por isso, ninguém faz nada de errado se não dá atenção ao que ela propõe. Uma primeira crítica possível a essa objeção é dizer que, dada a quantidade gigantesca de sofrimento no mundo, se uma proposta exige bastante que as pessoas se empenhem em diminuir esse sofrimento, isso é uma virtude dessa proposta e não um defeito. Mesmo se o fato de as pessoas terem de se empenhar muito em ajudar fosse um dano, seria ainda um dano muitíssimo menor do que aquele que as vítimas teriam caso não fosse feita essa exigência. Já a segunda crítica observa que a proposta de ajudar os animais selvagens não é exigente como pode parecer à primeira vista. Isso porque o trabalho de pesquisa sobre como ajudar os animais na natureza e os programas práticos para ajudá-los seriam conduzidos por profissionais das áreas relacionadas, e não pelas pessoas comuns. Os profissionais dessas áreas, por sua vez, continuariam a fazer o seu trabalho normalmente, com a diferença que, dessa vez, a meta não seria antropocêntrica ou ambientalista, mas centrada na preocupação com os próprios animais. As outras pessoas, por sua vez, poderiam reivindicar que os programas que hoje prejudicam os animais selvagens sejam substituídos por programas que os ajudem, e também divulgar a importância dessa questão, o que não é uma grande exigência. Vários são os motivos alegados para defender que a humanidade não tem nenhuma obrigação de destinar recursos para ajudar os animais selvagens que são vítimas de processos naturais, como fome, sede, doenças, desastres naturais, etc. Não somos a causa desses danos. Esses danos existiriam mesmo que a humanidade nunca tivesse existido. Não temos a intenção de causar esses danos. Não temos uma relação de proximidade com esses animais, etc. Existe uma crítica geral que pode ser feita a todas essas visões. Todas elas focam em aspectos relacionados aos que irão decidir, deixando em segundo plano a preocupação com aqueles que poderemos prejudicar ou beneficiar. Se nos preocupamos verdadeiramente com os animais afetados por nossas decisões, há duas implicações importantes. A primeira é que não limitaremos nossa preocupação a danos decorrentes de práticas humanas, pois os animais são também prejudicados, em alto grau, como vimos, pelos processos naturais. A segunda implicação é que rejeitaremos também a concepção que afirma que as razões para ajudar os animais vítimas dos processos naturais existem, mas que são mais fracas do que as razões para ajudar os animais vítimas de práticas humanas. Se nossa preocupação for verdadeiramente com os animais, determinaremos a força das razões para ajudá-los a partir do quanto eles seriam prejudicados se não fossem ajudados, e não com base em saber se o dano é natural ou causado por práticas humanas. Isso significa que temos razões mais fortes para priorizar prevenir o dano maior, independentemente de se sua origem é antropogênica ou natural.